Vamos começar o programa com duas imagens muito parecidas, vocês vão concordar comigo. Cara, primeiro, gente, que baita ideia, tá? Bom, eu vou contextualizar. Do lado esquerdo tem um design que até onde eu sei nunca foi utilizado pela Marvel, feito pelo Ryan Hughes, que é um designer que trabalha aí com quadrinhos anos 80, é um cara muito famoso, trabalhou muito com Grant Morrison, por exemplo. Cara, se eu abrir o portfólio dele, vocês vão ficar apavorados, sabe? Tem muitos designs de muitos sites e, enfim, quadrinhos famosos que são do Ryan Hughes, e ele criou esse aí do Quarteto Fantástico, minimalista, que é sensacional. Do lado direito tem uma capa variante do italiano Andrea Sorrentino, que vai ser esse ano na Marvel, que é o Quarteto Fantástico número 11, que pega, cara, a ideia é sensacional. Vamos lá, né? Principalmente pra mim o dedo pegando fogo, o dedo de pedra, dedo invisível, OK, né? Mas a solução para mostrar o poder do Senhor Fantástico, cara, o dedinho ali, né, dando um nó. Pode ser que, de repente, o André Sorrentino, ele teve essa ideia. Do nada, beleza, né? Olha só, e se eu fizesse um 4 com a mão e os dedos representassem os membros do quarteto? Pode ter acontecido. Ou pode ele ter visto esse logotipo do Ryan Hughes e esqueceu, acontece muito no meio artístico, e de repente acabou criando uma capa igual. Na verdade, o grande problema é o histórico do André Sorrentino. Vocês sabem que ele foi acusado de utilizar inteligência artificial no Coringa ano 1, acho que foi ano retrasado, mais ou menos, ali pela DC. Depois teve um quadrinho dele na Image, com o Jeff Lemire também, que foi muito criticado. Até onde eu sei, ele não trabalha mais com a DC Comics, eu não vejo novas capas dele, mas ele tem trabalhado com a Marvel, né? Tanto é que tem essa ilustração aí do quarteto. Aí o cara que estava sendo acusado de usar inteligência artificial vai lá e faz uma capa variante igual ao trabalho de outro artista e não tem o crédito ali, né? Às vezes, cara, acontece muito de um quadrinista usar o trabalho de outro e colocar, tipo, after fulano ali embaixo, né? Mas não, só tá a assinatura do André Sorrentino. Por um lado, eu fico feliz que uma capa tão criativa, né, uma ilustração tão criativa vai virar uma capa, etc, etc, né? Por outro, eu fico pensando assim, tá, beleza, mas será que o cara que criou a ideia, será que ele vai ser pago por isso? E pior, imagina se o André Sorrentino foi lá, na Itália, digitou, né, pro chat GPT, me dê ideias de design do Quarteto Fantástico. Aí o chat GPT catou essa imagem do Ryan Hughes e aí ele acabou utilizando. E aí, galera, tudo bom? Vamos lá, esse programa ele só existe por conta dessas pessoas que estão aqui na tela, lá de catarse.me/2quadrinhos. A maior honra de um leitor de quadrinhos hoje é estar nessa lista aqui na tela. Vamos começar então com uma notícia triste, que foi o falecimento nessa semana do Sal Buscema, aos 89 anos de idade. Na verdade, não foi bem essa semana. Cara, a forma que tudo aconteceu foi... não foi legal, assim, porque... O Buscema, ele faleceu 2 dias antes de completar 90 anos de idade. E a notícia foi divulgada exatamente na data onde ele completaria essa idade. Então tinha uma galera dando felicidades, parabéns, Sal Buscema, o lendário, né? A galera lembrando lá o Sal Buscema Punch, né? Que ele era muito conhecido por conta daquelas cenas onde o herói, ou sei lá, né? O vilão dava um soco e aí o personagem voava de frente para a câmera, assim. Para quem não sabe, Sal era uma abreviação era um apelido de Silvio, e ele começou nos quadrinhos por conta do irmão, e cara, isso foi engraçado pra mim, mas eu recebi muitas perguntas sobre se o Sal Buscema era irmão de John Buscema, e sim, né, lógico, eles eram parentes. Como eu falei então, né, o Sal acabou começando nos quadrinhos nos anos 50 por influência do irmão, o John, e ele foi parar na Marvel em 1968, e galera, a partir daí o resto é história, né? O Sal Buscema desenhou meio que todo o personagem da Marvel que tu pode imaginar. O cara passou, ele fez mais de 100 edições, por exemplo, do Hulk, era um cara muito identificado com esse personagem, foi co-criador do Ron. Cara, ele teve uma passagem no Homem-Aranha maravilhosa. Eu não sei quanto a vocês assim, mas eu sei que o Sal Buscema tinha muitos críticos, mas eu gostava muito do traço dele. Quer dizer, eu ainda gosto porque a obra tá por aí. Então, ele acabava sendo meio que aquele cara palpa toda a obra, assim, porque ele era muito rápido, eficiente, os desenhos tinham, cara, um dinamismo muito bom, ele conseguia passar emoção no rosto dos personagens. Eu cheguei a fazer uma postagem destacando a fase dele no Homem-Aranha. Cara, ele desenhou 2 das minhas histórias favoritas do personagem, que é O Meu Melhor Inimigo e A Criança Dentro de Nós. Inclusive uma fase que a Panini está devendo republicar aqui no Brasil, escrita pelo J.M. DeMatteis, e por mais que o Sal fosse muito identificado com a Marvel, ele chegou a trabalhar com a DC
principalmente ali nos anos 90, anos 2000, e tecnicamente ele se aposenta nos anos 2000, mas se vocês pesquisarem, até 2022 a gente ainda encontrava quadrinhos com desenho e arte final do Sal Buscema. Então, pô, o cara com mais de 80 anos e ainda estava lá trabalhando. Agora a gente vai para uma pauta recorrente aqui no Dois Quadrinhos, que é uma pauta que eu não queria trazer, mas é meio que, né, você sabe, né? Gente, eu gosto da Marvel, tá? Ponto. Só que tá muito complicado ser fã ultimamente. Vem comigo. Acho que tem umas 2 semanas aqui no programa eu divulguei uma lista do Bleeding Cool dos quadrinhos mais vendidos do ano passado. Tá? Uma lista que tinha em primeiro lugar ali o Deadpool e Batman, né? Então a Marvel estava em primeiro lugar, mas meio que todas as outras posições, ou quase todas, eram ocupadas pela DC e tipo tinha um quadrinho na Image. Ou seja, no top 9 dos mais vendidos tinha sido uma lavada por parte da DC. Bom, nada é tão ruim que não possa piorar. O ICV2, que é uma das... Cara, assim, desses sites que aferem as vendas de quadrinhos lá dos Estados Unidos, esse acaba sendo mais confiável, né? O que a galera geralmente usa como argumento. Então, reparem que a lista é idêntica, ou praticamente idêntica, à do Bleeding Cool, só que ela é bem maior. E, cara, olha isso, só aqui na lateral, ó. DC, 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 DC. Cara, DC, uma chuva de DC. Vocês têm noção que dos 50 mais vendidos do ano passado, 40 desses quadrinhos são da DC, 8 são da Marvel. Tipo, foi um massacre, sendo que das 50, 29 são relacionadas ao universo Absolute. Quando eu vi a lista do Bleeding Cool, eu pensei, não, calma, de repente ali depois do 9 é tudo Homem-Aranha Ultimate, X-Men Ultimate, Supremos, nessas... O universo alternativo atual, né? Atual, não acabou ainda, né? O outro universo alternativo, só que da Marvel. E não, olha só, tem um Wolverine aqui no meio. Dá pra gente fazer várias análises, né, sobre esses números, né? Teve gente comentando ali no post de que, pô, mas isso só mostra que tanto a linha regular da Marvel quanto a linha regular da DC não estão legais. Então, mas, gente, eu não consigo tirar o mérito da DC Comics que em 2024, final de 2024, conseguiu lançar uma linha que furou bolha. Tipo, cara, o meu instrutor da academia que não lê quadrinho, ele veio me falar essa semana, falou, Vini, quero ler Absolute Batman, tu me ajuda? Eu vi também uma galera comentando que isso só comprova o sucesso da linha Absolute, é só isso que esses números dizem. Não, gente, esses números mostram que a DC consegue chamar infinitamente mais a atenção da Marvel lá fora. Então isso é preocupante, porque, tipo, cara, não é tipo assim, teve 6 da DC e 3 da Marvel. Cara, foi um massacre. E ainda nessa pauta da Marvel perdida, gente, essa semana a editora anunciou o Reborn Ultimate Impact em maio de 2026. Vocês sabem que o universo Ultimate, né, vai acabar. Por um lado, isso podia ser legal, né, encerrar o universo, porque, ok, criativamente nós acreditamos que um ciclo se encerrou. Respeito muito. Só que aí agora, aparentemente, né, segundo esse teaser, o fim da linha Ultimate vai influenciar na linha regular da Marvel. Cara, por que isso não acaba e meio que era isso? Pensa comigo, se é pra ter alguma coisa depois do universo Ultimate, ou seja, depois de onde as histórias vão parar, por que não é a continuação das próprias histórias? Mas calma, galera, temos uma esperança, tá? Eu tô rindo porque o Zdarsky é um cara engraçado, mas essa semana no podcast Sketch, o Zdarsky, então, né, o roteirista / desenhista, ele deu uma entrevista falando sobre os 2 anos que ele tem agora de exclusividade com a Marvel, onde ele vai ser uma espécie de cabeça dentro da editora. Por exemplo, agora em fevereiro, ele vai fazer uma reunião com quadrinistas, com a galera da criatividade, né, outras cabeças de dentro da Marvel, para justamente dar um rumo para a editora. A gente está falando de um quadrinista que consegue pensar fora da caixa, sabe? Ele tem ideias diferentes. Então vamos ver, né? De repente aí a Marvel vai para os eixos. Eita, e o catálogo do Will Eisner está à venda lá fora, né? Essa notícia foi dada originalmente pelo The New York Times. Vocês devem saber que a gente está falando de um nome que faleceu há mais de 20 anos. Então os herdeiros, né, a família do Eisner, está colocando a obra dele à venda, até porque tem materiais que poderiam virar filme, série, né, animação, etc. Ainda não foram divulgados os valores, mas eu imagino que eles estão querendo aí alguns milhões, até porque nesses arquivos tem uma história inédita do Spirit do Will Eisner, que ele desenhou nos anos 2000. Cara, imagina a editora que publicar um Spirit inédito. Tá, vamos lá. Galera, semana nós anunciamos
numa live, né? A gente fez um Universo Absoluto versus Universo Ultimate e no meio lá do papo nós anunciamos o Shunzine. Eu recomendo que vocês assistam ao programa lá no canal, né, na íntegra, mas eu vou fazer uma síntese aqui. Basicamente, nos nossos clubes de leitura mensais, né, gente, nos apoiadores lá do Catarse, a galera começou com uma brincadeira de um personagem chamado, de uma editora fictícia chamada Chumpress, que teria como mascote o Chumbreguito, que é esse personagem roxo que vocês estão vendo aqui em cima, no traço do Gustavo Magalhães. Essa piada, ela começou a ser trabalhada dentro do grupo, e aos poucos a galera começou a, vamos dizer assim, conectar a questão do Chumbreguito, da Chumbrega Press, né, dessa editora fictícia, com uma crítica ao mercado, né, da ideia de que basicamente tudo tem que ser luxuoso, tudo tem que ser capa dura, e a pegada dessa editora seria, não, cara, vamos fazer isso aí em capa cartão, vamos fazer isso aí num formato de grampo. Gente, tem até audiobook já da história do Chumbreguito e a batalha dele contra o luxo nos quadrinhos. Reparem que a grande missão do Chumbreguito é reunir artefatos, os artefatos mais antigos capazes de impedir o plano final do The Luxor, que é transformar todos os quadrinhos em ônibus. Gente, vocês estão entendendo que isso está virando realidade? Olha o nível do desenho do Gustavo Magalhães reinterpretando o Chumbreguito. Gente, é oficial. Começou a pré-campanha do Shunzine, edição número 1. Eu vou falar mais disso ainda no canal, né? Quando eles abrirem a campanha propriamente, mas vão ser 4 histórias e grampo, veja só, né, formato grampo, né, porque afinal, né, é a proposta da Chumbrega Press. Eu posso prometer uma coisa pra vocês. Vocês ainda vão ouvir falar muito da galera envolvida nesse projeto. Então, entra aqui embaixo para ser avisado do lançamento, beleza? Tá, vamos agora para uma matéria polêmica, mas que eu acho que traz uma discussão muito legal. É da Folha de São Paulo, né? Ela é mais relacionada ao mercado literário, mas eu acho que dá para trazer um paralelo bom com o universo de quadrinhos. Vamos lá. Listas de melhores livros do ano expõe consenso fabricado por mercado editorial. A coluna é da Dirce Valtric do Amarante. Vamos lá, ó. Seleções chegam a um leitor comum como unanimidade, embora pudessem destacar outras obras, né, talvez mais relevantes. Intimidade entre críticos e escritores que se frequentam como velhos amigos compromete a imparcialidade das análises. Como eu falei, é uma matéria realmente, não é polêmica, ela está colocando em xeque listas de melhores livros do ano, mas a Dirce, ela não entra em detalhes sobre quais editoras, quais listas, ela não cita nomes. Ela cita um problema envolvendo a construção de uma lista justa. E os argumentos dela são muito bons, porque eu vejo acontecendo muito no mercado de quadrinhos, essa coisa do amigo indicar o amigo, sabe? Tipo, o editor é próximo do fulano, então ele indica. Às vezes a gente está falando de uma obra que não tem o mínimo de impacto, não tem o mínimo de importância, mas justamente, né, pelas conexões, né, porque o editor tem poder o suficiente para chegar nos influenciadores, aí aquela obra, ok, agora ela é legal, agora ela é bem falada. Mas eu acho que pior ainda é a questão do indicar o amigo. Tipo assim, eu nem li a tua obra, eu não faço ideia se é boa ou não, mas tu é meu amigo, eu vou dizer que é legal, eu vou... Não, ó, leia a obra do fulano. Cara, tu nem sabe, tu nem leu. Eu tenho que me controlar nessa pauta, porque eu vou falar pra vocês, tá? Uma coisa que eu bato muito na tecla aqui no Dois Quadrinhos é isso, sabe? É trazer uma opinião sincera. Eu nunca vou indicar porque o fulano é meu amigão. Inclusive, eu me queimo no canal porque eu não indico os amigos, porque às vezes eu não gosto do gibi. Se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu fui chamado para escrever frase em quarta capa de quadrinho, ou seja, seria legal, é legal pra mim, é sempre bom quando isso acontece, ter lá o teu nome, né, é bom pro canal. Quantas vezes eu neguei, porque não tinha como recomendar o gibi, eu falei, cara, não dá. Aí tu vê outro influenciador, que obviamente recebeu a mesma proposta que tu, e o cara vai lá e aceita. Né? E claro, né, as pessoas podem, de repente, o cara gostou do quadrinho, mas né, se tu pegar o consenso, é um quadrinho ruim. Mas o ponto principal aqui é, ok, essa dinâmica, ela pode ser aplicada no meio dos quadrinhos, né? Quais listas a gente tem, o quanto essas listas são diversas. Eu pensei, por exemplo, na lista do Universo HQ, né? Eles apresentam os destaques do ano no Confins do Universo, inclusive uma saiu agora há pouco. Eu tava conversando com o Sidão sobre a listagem do programa. Aí outra lista bem legal é do site O Grito, eles sempre elencam as 30 melhores obras. E, galera, o que eu gosto aqui é que eles são muito diversos, né? Tu vai ver que, sabe, vão falar de HQeria, eles vão falar de Ugra, sabe? Eles conseguem transitar por editoras de pequeno, médio e grande porte ao mesmo tempo. Bom,
Aí a gente tem a melhor lista de todas, né, com todo respeito às demais, que é do meu querido redator desse programinha, Érico Assis, né? Ele não faz todo ano, mas veja só, né, aqui ele fez em novembro os 10 melhores quadrinhos que a humanidade já fez em 2025. Cara, o Érico é muito bom, ele tem os títulos muito legais, né? Inclusive, se inscrevam no Vira Página, que é a newsletter do Érico. Pois então, falando sobre a lista, a matéria lá da Folha de São Paulo, tem aspectos que eu acho que dá para aplicar e outros que não no nosso mercado, então eu vou trazer a minha experiência pessoal, né? Eu produzo também uma lista de melhores do ano. Infelizmente, ano passado eu não consegui, mas foi o único ano que eu falhei, porque conta lá da viagem para Angoleme. Mas logo, tá? Acho que semana que vem, provavelmente, já tem a lista dos melhores do ano de 2025 aqui no canal. Cara, dá muito trabalho, porque esses pontos que a matéria traz, elas são armadilhas para quem está construindo uma lista. Pensa que as editoras de grande porte, elas têm um maior poder de influência. Não que elas vão obrigar tu, influenciador, a falar daquele quadrinho. Não é isso. Na verdade, o caso é que muitas vezes a editora pequena, ela não vai conseguir enviar para todo influenciador, então ela não tem essa abertura tão grande para chegar na galera que justamente vai montar essas listas. Então, não é que... Eu não acho que existe uma maldade por trás disso, uma engenharia do mal para fazer as pessoas só pegarem quadrinhos específicos. Não, é que é uma questão de oportunidade. Muitas vezes o influenciador, né, e acho que a imensa maioria, né, da galera de quadrinhos, eles não trabalham fazendo isso, sabe? É um hobby no tempo livre. Então, às vezes, o cara também ele não tem tanto tempo para conseguir se dedicar à leitura. Então, vamos dizer assim, a listagem vai acabar sendo meio limitada, lógico, ao que o cara conseguiu tempo para consumir naquele ano. Então, eu já tive anos, né, e isso, por exemplo, aconteceu em 2024. Cara, os últimos 6 meses eu trabalhei muito na escola. Tipo, os caras aumentaram a minha carga horária. Eu queria ajudar também, né? Tava faltando professor. Eu falei, cara, tá, me dá as aulas aí, as horas que eu gosto muito lá da minha escola, eu quis ajudar. Mas isso me prejudicou muito, porque a minha lista de melhores do ano, porque basicamente eu reduzi o meu volume de leitura em 2024. Geralmente, eu gosto que a minha lista ela tenha quadrinho de super-herói, sim, eu leio muito super-herói, quadrinho europeu, aí vai ter quadrinho de, cara, brasileiro, sei lá, algum mangá que eu achei legal. Eu gosto que ela seja uma mistura. Eu gosto também que ela adiante quadrinhos que estão saindo lá fora e que são muito bons, então isso já é vamos dizer assim, uma métrica para quem está no Brasil ter um norte do que pode ser legal pro futuro. Só que, gente, acreditem, dá muito trabalho. Porque justamente tu tem que fugir dessas armadilhas. Eu lembro que, acho que foi 2023, que no meu top 3, na verdade o meu segundo melhor quadrinho do ano era um quadrinho de Catarse, que ninguém leu. Quer dizer, uma ampla parte dos leitores não teve acesso porque, ok, não é aquele quadrinho que vai estar nos mais vendidos da Amazon. Esse trabalho de garimpar os quadrinhos é complexo e também envolve custo. Cara, sei lá, quantas pessoas vão ler o ônibus de tal personagem? Nem todo mundo vai ter o recurso financeiro para, na sua lista, ter aquele quadrinho. Então, cara, é uma série de questões que envolvem a criação dos melhores do ano. Mas é isso. Logo a minha lista está no ar e eu vou dar o meu melhor. Ok, esse momento do programa, ele não é bem uma notícia. Ele é mais um pedido ao mesmo tempo, porque é um assunto complicado que está circulando a gibisfera. O tópico são as entregas de Carniça e a Blindagem Mística do Chico. Bom, eu vou trazer um rápido retrospecto aqui, mas essa série, ela começa em 2021, era para ter 3 volumes, e eu acho que, pelo que eu me lembro, assim, os 3 foram amplamente elogiados, e aí o Chico, ele anunciou que teria um 4º volume, ele foi anunciado em agosto de 2024, entrou em pré-venda, com uma caixinha com os 4, né, as 4 partes dessa série. Atrasou, eu comprei, tá? Eu tô entre as pessoas que estão esperando. E em outubro de 2025 começou a chegar para algumas pessoas, então, lá o box de Carniça e a Blindagem Mística. Pois então, galera, mas assim como eu, tem um povo que não recebeu ainda. É coisa de 17... A pessoa fez a pré-venda e são 17 meses sem ter recebido o produto. Então, galera, vem comigo, olha só. O Gu, por exemplo, gente, já mandei 2 e-mails, faz 1 ano que fiz a compra do box com as 4 edições, responderam dizendo que ainda em dezembro iam enviar, mas até agora nada. Aí aqui tem o Interiorzano, que ele diz que sim, ele recebeu semana passada. O Bruno pergunta, né, isso é um vídeo na loja do Chico, né? Vamos receber quando? Já é quase carnaval, né? Isso ele publicou há 2 dias, né? Quem comprou na loja e não apoiou o projeto antes, já tem ele em mãos, né? Porque, cara, outra polêmica nesse rolo todo do Carniça e a Blindagem Mística é que o quadrinho, ele tá à venda em comic shop.
Ou seja, as pessoas compraram, apoiaram, né, ajudaram esse projeto a sair do papel. Aí uma pessoa que não participou desse processo todo, que já dura 17 meses, simplesmente pode ir numa loja e comprar. Que legal. Aí ele continua: toda vez que eu compro direto com o Chico, é essa falta de respeito, nunca mais compro direto dos autores independentes, né? O cara estende a revolta dele para outros autores que não tem nada a ver com a situação, né? Pessoas, algum retorno do prazo dos envios? Comprei na pré-venda, sei que leva um tempo, mas a demora tá inacreditável. Cara, o Cássio diz que o cara segue vendendo revistas em eventos, desenhando painel, né? Ele diz que o Chico continua trabalhando e os compradores que foram lesados, né, eles continuam sem, inclusive, uma resposta. Esperava o mínimo de seriedade do artista, mas o cara só quer saber do dele, né, e não tá nem aí para os leitores que pagaram antecipadamente. Gente, a coisa vai escalonando num nível, eu sentiria vergonha de divulgar esse autor que não valoriza o próprio público, honra seus compromissos. Enfim, a galera tá realmente pistola, porque, gente, não é barato, tá? Não é nem um pouco barato o box de Carniça e a Blindagem Mística. Eu não lembro o valor que eu paguei, acho que uma coisa de 200 e poucos reais, quase 300, né? Ele diz aqui, ó, são quase 300 reais, sem pelo menos, esse, né? Ele gostaria que eles dessem pelo menos um retorno. Ao longo do tempo, algumas justificativas foram dadas, né? Então a gente teve respostas, né, na página como: estamos enviando, tivemos problemas com os correios, teve uma justificativa, por exemplo, que tinha faltado os envelopes para o envio. É claro que nesse meio tempo teve a questão de saúde do Chico, ele não pôde ir para a CCXP, né? Teve uma postagem ali relacionada ao Eternauta da Trem Fantasma. A gente torce para que o Chico esteja melhor, mas eu acho que a grande questão aqui é a comunicação mesmo, sabe? Do tipo, aqui no programa nós tentamos contato com o Chico, né? Tanto com o Chico quanto a página Chico Loja, que é, né, onde a gente fez a aquisição, né, do quadrinho. Eu cheguei a mandar 3 mensagens pro Chico, uma delas eu apaguei, porque aí eu esperei uns dias a mais para mandar uma outra com um pouquinho mais de texto, e eu não tive uma resposta dele sobre o que exatamente está acontecendo, como eu falei, prazos, o que vai acontecer com os apoiadores de Carniça e a Blindagem Mística. Vou falar pra vocês que eu não queria estar gravando esse vídeo. É chato, não quero, porque eu sou fã do Chico, eu tenho basicamente toda a obra do cara, eu tenho o desenho dele, sabe? Eu sou Cara, o Chico lança papel higiênico do Chico, eu sou capaz de comprar. E eu tenho certeza que toda a galera que comprou o Carniça também admira o Chico, também tem né, ama a obra do cara e vai atrás, é fã, etc, etc. E pensa no quanto é triste, tu como fã, cara, ver a caixa de comentários do teu ídolo com a galera dizendo que acredita que não, eu tomei um golpe, sabe? Tipo, cara, são as piores coisas que tu pode imaginar escritas ali, gente, como eu mostrei, né, dizendo que não, eu não vou mais apoiar o quadrinho independente pelo que eu passei na situação do Chico. Eu entendo que a galera ali dos comentários, que eles querem, lógico, que é o gibi, eles querem o produto que eles compraram. Só que essa situação de um atraso absurdo, ele ficaria muito melhor, né? Todo, como eu falei, a questão do gibi estar vendo em Comic Shop, ficaria muito melhor se tivesse, pelo menos, comunicação. Bah, pesou o clima, né, galera? Eita! Gente, como eu falei, né? Às vezes a gente vai trazer entretenimento aqui no programa. Que a ideia é realmente que tu passe um domingo mais feliz. Mas às vezes também a gente vai trazer assunto sério, assunto importante, como foi tratado nesse vídeo, tá? Então lembra de apertar no botão do like. E se tu ficou até o final, a minha pergunta é: a Marvel tem salvação? Ó, faz assim, ó, pra ninguém entender o contexto. Só digita sim ou não nos comentários. É isso, galera. Boa semana pra todo mundo e até o próximo vídeo.